Você provavelmente ouviu em algum momento da escola que deve usar uma vírgula toda vez que parar para respirar na hora da fala. Isso não está correto. Se essa é a sua referência para pontuar seu texto, temos uma notícia ruim e uma boa: tudo o que você sabe sobre vírgula está errado, mas não é preciso se descabelar. No post de hoje, vamos te ensinar como usar vírgula da maneira correta. Te ajudaremos a entender de uma vez por todas a lógica desse sinal de pontuação, com exemplos claros, e vamos dividir alguns segredos para que você nunca mais se confunda. Antes de começarmos, um aviso: vai ser preciso falar um pouco de gramática aqui. A gente explica tudo com calma para você entender. Pronto? Então respire fundo e vamos lá. Entendendo como usar vírgula. A vírgula é um sinal de pontuação que indica uma pausa curta, mas não o final do enunciado. Ela pode ser uma excelente aliada para desfazer ambiguidades, realçar informações e garantir um bom ritmo ao seu texto, mas, para isso, é preciso entender como ela funciona. Como acontece com grande parte da gramática da língua portuguesa, existem muitas opiniões divergentes sobre quando é necessário ou não usar a vírgula, e muitos casos são facultativos. Além disso, no dia a dia pode acontecer de duas regras se sobreporem e muitas vezes é preciso analisar cada caso individualmente. Por isso, em vez de tentar decorar todas as regras, é mais frutífero entender como ela pode te ajudar a organizar seu texto. Encadeamento de ideias. O principal papel da vírgula é indicar quais ideias se relacionam e quando há uma pausa não necessariamente na leitura, mas no raciocínio que você está desenvolvendo. Por isso, elas são fundamentais para organizar bem suas ideias. Uma boa dica para isso é, sempre que precisa interromper o fluxo da frase para acrescentar uma explicação, incluir essa informação entre vírgulas. Por exemplo, Carlos, o irmão da minha vizinha, chegou em casa um dia e encontrou Boris, o gato dele, completamente coberto de tinta azul. Outra maneira de usar as vírgulas para deixar seu texto mais organizado é incluí-las quando estiver unindo duas ideias que já têm sentido completo, mas estabelecem alguma relação entre si. Peguemos as seguintes frases. A Netflix lançou a nova temporada de Orange is the New Black. Não saí de casa no fim de semana. As duas informações fazem sentido individualmente, mas, se você quiser explicar que a primeira foi o motivo da segunda, inclua uma vírgula entre elas. A Netflix lançou a nova temporada de Orange is the New Black, por isso não saí de casa no fim de semana. Quando estamos fazendo o uso da vírgula para enumerar ou separar repetições, estamos aplicando-a para separar elementos de igual valor sintático. É importante diferenciar isso dos casos nos quais a vírgula separa elementos da oração que têm funções diferentes. Embora nas duas situações a vírgula seja obrigatória, você terá menos dúvida se souber distingui-las durante a aplicação. Alguns exemplos do uso da vírgula em enumerações são: da última vez você levou balas, amêndoas, pipoca, chocolate, sorvete, refrigerante, pirulitos e ursinhos de gelatina. Eu gosto de adquirir coisas. Por isso mesmo hoje comprei um casaco, alguns pares de meia, 2 bermudas e não me lembro quantos brincos. Quando vou à casa de minha mãe ela sempre manda arroz, feijão e carne congelados. Nunca tive um gato, mas já tive cachorros, cavalos e até mesmo uma arara. Acho que vamos nos dar bem. Ambos estudamos no mesmo colégio, frequentamos o mesmo clube, conhecemos as mesmas pessoas e vamos nos casar em breve. Já no caso das repetições a vírgula aparece na frase assim. Achei muito, muito, muito desagradável falar dos defeitos de Isabela na sua frente. Fica bem, bem pertinho da nova igreja do bairro. Eu nunca fui de muitos amigos, muitos passeios, muitos compromissos. ênfase de termos. Colocar alguns trechos entre vírgulas também serve para enfatizar uma informação. Porém, mantenha em mente que isso não pode ser feito a esmo, isolando qualquer palavra. De modo geral, use essa técnica com lugar, tempo ou modo, ou seja, termos que cumprem papel de adjunto, principalmente se eles vierem no início da frase. Reparou que fizemos isso nessa última frase, isolando-o de modo geral. Quando fazemos o uso da vírgula para separar ou dar destaque a determinados elementos, ela geralmente funciona isolando elementos com diferentes funções sintáticas. Isso pode acontecer quando há um adjunto adverbial no início ou no meio da oração ou nos casos em que expressões são intercaladas. Mas há um monte de outros cenários em que adotar a vírgula para isso é correto. Quando advérbios de resposta, como sim e não são usados, a vírgula costuma vir junto deles. No uso do aposto, que também é um elemento com função sintática diferenciada dentro da oração, a vírgula precisa também estar presente. De maneira similar funciona um vocativo e o nome de um lugar ou uma data específica.
Apenas no caso do adjunto adverbial o uso da vírgula é facultativo, como explicaremos melhor em um tópico mais adiante. Em todos os outros, sua presença enfatizando a função de um elemento é obrigatória. Veja alguns exemplos dela em ação. Meu avô, por exemplo, nunca foi de comprar coisas em grandes mercados. Não, essa festa será no próximo final de semana. Carol, a namorada de Pedro, não come camarões. Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2012. Débora, você poderá se juntar a nós. Apenas pretendo, é claro, vê-lo feliz como sempre frisei. Ritmo de leitura. Finalmente alguma coisa que tem um pouco a ver com respiração. A vírgula de fato indica uma pausa no texto e, por isso, pode ser usada para deixar a leitura mais fluida. Mais uma vez, isso não significa que você pode incluir vírgulas em qualquer lugar. Para usar essa pontuação a favor do ritmo do texto, escolha com cuidado em quais casos facultativos aplicar a vírgula. Se todas as suas frases começarem com um adjunto isolado por vírgula, por exemplo, a leitura vai acabar ficando monótona. Uma das melhores maneiras de descobrir se o uso da vírgula facultativo colabora ou não para o ritmo da leitura é enunciar o próprio texto em voz alta. Nesse momento você conseguirá perceber coisas que são difíceis de se notar quando ele está apenas no papel. E terá noção daqueles momentos em que uma pausa poderia contribuir para o entendimento da leitura e fazer com que o leitor não se sentisse afogado em informação. Mas ler em voz alta por si só não é o único critério para definir o ritmo da leitura. Em alguns casos, esse ritmo é alterado proporcionalmente para conseguir enfatizar um ponto ou outro da escrita. O recurso pode desempenhar vários papéis na língua portuguesa. Você provavelmente